Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Mais um episódio 53 hoje. Desde já quero convidar vocês para que conheçam o nosso canal no YouTube, para que se inscrevam. Lembrando que nosso canal no YouTube também é Tri_Pulantes Podcast. Você pode se inscrever no nosso canal, comentar, assistir os vídeos, você que gosta de ver enquanto está dirigindo, ouvir lá no carro. Então conheça nosso canal, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Aqui no Instagram, também não deixe de compartilhar, de comentar. Cada episódio nosso aqui, toda segunda-feira. Compartilhe para quem ainda não conhece nosso canal, vai ajudar bastante, tá joia, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui e esperar enquanto o Instagram vai encaminhando esse episódio para mais pessoas. Dando um tempinho aqui. Hoje nosso convidado, parceiro aí, um companheiro de prova no Mundial lá no Ultra Tri esse ano. Compartilhar um pouco do que aconteceu lá. Qual que foi a... Fala, Gil. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu me organizar. Para quem não sabe, aqui nos bastidores, cara, todo dia a gente manda esses convites. Tem hora que chega, tem hora que não chega. Vou te falar, viu? Aê! E agora vamos chamar nosso participante de hoje. Aqui. Boa! 7h27. Eu tô 3 minutos adiantado, hein? Pra ninguém brigar comigo. Ah lá, te falei, ó. Tô mandando convite, o trem não vai, ó. Falo pra vocês. Vamos lá de novo. Fala, Elenilton Ferreira de Souza. Boa noite, seja muito bem-vindo. Pessoal, eu tô achando que eu vou ter que encerrar aqui e começar de novo, porque já fiz um teste mais cedo e também aconteceu isso. O convite não chega lá para o convidado, então eu tenho que encerrar e entrar de novo. Eu vou fazer isso, tá, pessoal? Eu vou sair e já volto em 2 minutos. Opa! Me ouve bem? Aí, agora foi. Perfeito. Agora foi. Boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite. Antes de começar, eu tenho que fazer sua apresentação aqui, né, cara? Não poderia deixar de fazer sua apresentação. Deixa eu só colocar aqui mais um canal Tripulantes aqui também, organizar aqui, ó. Aí, agora vai. Maravilha. Bom, pessoal, meu convidado de hoje iniciou na corrida com 15 anos. Aos 28 já fez o primeiro Ironman, já fez o primeiro Ironman, sentiu aí a brincadeira, né? Com 15 anos ele começou, com 28 ele fez o primeiro Ironman. Hoje já soma um total de 4 Ironmans, entre eles Lanzarote, considerado um dos mais difíceis do mundo. Na Califórnia, fez sua melhor performance na distância com 9 horas e 18. Rapaz do céu, você foi de moto, cara.
2025 marcou sua participação no Mundial de Ultra Triatlo, onde conquistou a terceira colocação no duplo contínuo, o qual eu tive o prazer e privilégio aí de compartilhar muitos desses quilômetros aí. Seja muito bem-vindo, Leandro Guirardo. É Guirardo que se fala ou não? Guirardo. Guirardo, Isso. italiano brabo. Pô, cara, maior prazer. Primeiro, parabéns pelo trabalho. É muito bom, ver vocês divulgando o esporte, vendo isso se propagar. Um baita prazer. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite quando você me fez. E bora bater um papo. É sempre muito bom falar de esporte. Muito bom. Com certeza, o objetivo do Tripulantes é exatamente esse, Leandro. Eu sempre falo e vou repetir, se alguém já me viu falando aqui, que escute de novo. Eu vejo no futebol, por muitos anos eu também joguei futebol, fui muito apaixonado por futebol, mas assim, a gente no futebol, a gente conhece várias pessoas que sabe o dia que o cara tomou o cartão amarelo, que campeonato que foi, quando foi campeão, quando que não foi, ou se aquele jogador jogou em que ano, até que ano no clube. E no triatlo, cara, a gente não tem isso, né? A gente não tem grandes especialistas e o motivo do Tripulantes é para a gente guardar esse material, registrar esse material para que não fique no esquecimento, né? Tantos nomes que nós temos aí no triatlo, na natação, no ciclismo, e reunir tudo como forma de informação também para quem quer praticar, quem quer começar, quem quer evoluir e quem quer conhecer, porque a gente sabe que muitas das provas que a gente fala aqui, a gente não acha conteúdo por aí. Então, que seja do Tripulantes aí esse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez, Leandrão. Você vai agregar demais aqui para a gente, viu? Bom, espero que sim, cara. Espero que sim. Você é natural de São Caetano do Sul, Isso. pai da Liz, né? 7 aninhos. Exato. Pelo tempo que você pratica triatlo, não há dúvidas que já é um estilo de vida, não tenho o que dizer, né? Você já conseguiu encaixar isso aí no seu dia a dia, na sua rotina. Mas eu gostaria que você compartilhasse os desafios, os momentos que você precisou aí, de repente, mudar de emprego, mudar de cidade, né? O nascimento da tua filha, o teu casamento, sei lá, situações que pessoas comuns enfrentam e que são colocados à prova, né? Na relação ali da resiliência, para nos mantermos constantes, né? Porque sempre digo, isso aqui é o diferencial, é constância. O diferencial do triatlo é constância, cara. É. Eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre o endurance, né? Que é a modalidade que eu optei por fazer do triatlo. E o endurance, cara, o treinamento do endurance, o tijolo que constrói esse treinamento, ele é renúncia. É renúncia de tempo com a família, é renúncia de tempo, é saber se organizar muito e abrir mão das coisas. Então, é muito mais do que simplesmente abrir mão de uma dieta ou de um evento na sexta-feira à noite. É tempo com a família num sábado, num domingo. Mas eu vejo no triatlo, Adriano, a possibilidade de me aperfeiçoar para me transformar no meu futuro desejado. Então, a gente faz essa prova e sabe muito bem. Cara, quem se cria nesse mundo de endurance é o Caxias. É o cara organizado, o cara que se prepara. Entendeu? No triatlon não tem aquele lance que o cara cruza a bola e a bola entra, meu. Se você não treinar, você não faz a prova. Isso todo mundo que treina sabe. Então, se você for organizado, se você for dedicado, se você for persistente, o resultado ele vem. O triatlon ele é democrático nisso. A barreira de entrada que a gente encontra na compra dos equipamentos, ela é vencida porque quem treina mais chega na frente, né? O diferencial fisiológico ele é muito pouco. Então eu me apaixonei muito por essa ideia, porque eu não era uma pessoa organizada, eventualmente eu não sou ainda organizado, onde planejamento é 100% da minha dedicação, mas eu percebo que quanto mais eu treino, melhor eu fico nisso. Então, otimizar a sua agenda, estar cada vez mais preparado para isso foi muito bom assim para mim. Então, essa eu acho que é o meu principal laço assim. É... excepcional. Você percebe, Leandro, que você também melhorou como pessoa para interpretar algumas coisas da sua vida, seja no trabalho, seja no dia a dia, e como lidar com algumas situações que antes talvez você perdesse a cabeça, não soubesse muito bem como fazer. Você sente que também trouxe essa coisa para você ou não? O esporte
ele é a melhor ferramenta para educar. Eu vou dar um exemplo. Assim, quando eu tive que começar a trazer para minha filha os valores sobre desafios, sobre eventualmente perder e tudo mais, na hora eu levantei a mão dentro de casa e falei, ela precisa fazer uma atividade física e que seja seletiva. E aí, ali na hora de passar de touca, na hora de passar de faixa, não tem quem é o dono da academia, quem é o filho do pai mais rico. Cara, se você não treinar, você não vai melhorar no esporte. O esporte ele é muito essencial para isso. Para mim, Adriano, foi muito bom porque a gente percebe que, no fundo, quando a gente está fazendo um programa de treinamento, por exemplo, para a prova, como nós fizemos para o Brasil Tratri esse ano, você não tem todos os dias bons. Mas a Não. gente vai entendendo que, tudo bem, tem dia que não vai sair e o que você precisa fazer com aquilo é diminuir o dano daquele dia que amanhã tem outro e que é uma sequência e que isso vai se construindo aos poucos. Tem muita similaridade entre treinamento de endurance, pelo menos é o que eu conheço, né? E a vida profissional e a nossa vida acadêmica. Então é resiliência, persistência, todo dia é um pouquinho. Então não adianta você querer fazer tudo num dia só. Eventualmente concessões também são importantes. Hoje eu vou pegar um pouco mais leve, ou vou abrir mão um dia. Então é muito mais a média do que a soma só do dia após dia. Exatamente, exatamente, Leandro. Antes do triatlo, você praticava algum outro esporte? E hoje, fazendo triatlo, qual esporte entre os três você mais se identifica, cara? Ué. Bom, eu não fui uma criança esportiva. Eu era uma criança ativa, mas não esportiva, tá? Meu primeiro contato com alguma atividade competitiva mesmo para o esporte aconteceu com 15 anos, quando eu comecei a correr. E aí depois eu fui federado de atletismo. Então foi o meu primeiro contato. Dali, quando eu saí desse mundo e comecei a querer fazer uma musculação para sair um pouco daquele perfil magérrimo de fundista, né? Que eu conheci numa academia que eu conheci um triatlon e isso fez com que eu projetasse isso para o futuro. Eu falei, cara, em algum momento da minha vida, quando eu tiver tudo mais estável, eu vou conhecer, porque eu achei aquilo naquelas revistas, ainda em inglês, Uhum. incríveis. Então, antes do triatlon, era corrida e não por muito tempo, tá? Então, eu não tive nenhuma modalidade de onde eu nasci. Eu aprendi a nadar com 30 anos. Nossa, Então, cara. foi por isso que hoje eu não sou um bom nadador, porque algumas coisas que você não aprende ali de pequeno, cara, não adianta mais. Você pode treinar o que Somos for. dois, cara. Somos dois. Então, não adianta, mas... e por incrível que pareça, assim... A corrida ela é um esporte que eu gosto como tratamento, assim, como, pô, às vezes como para sair é, empírico, assim, sair e me divertir, eu gosto de correr. A modalidade que eu mais tenho resposta é o ciclismo. Cara, assim, eu não sou um bom ciclista porque eu não tenho habilidade, porque eu não nasci nesse meio, mas eu sei que os treinos de rolo, os treinos de bike, os treinos de potência, o meu corpo responde muito bem. Hoje, no treino para o Brasil Ultra Tri, eu aprendi a me apaixonar por natação, assim. Cara, é um esporte que eu domino muito pouco, então eu quero muito aprender sobre isso. Terapêutico ficar na água, assim, e contar abraçada, e entender que você precisa entender o que vai fazer você melhorar, e eventualmente entender que cara, a gente nunca vai nadar para 1,20 para cada 100, sabe? E nem por isso você não pode. Não adianta, tem que nascer de novo. Mas isso não te impede de estar lá, né? É uma modalidade que eu vejo muito para o meu futuro. Porque ela preserva o teu corpo, eu me preocupo já com isso. Diferente, a gente é grandão, né, cara? Então, corrida é uma modalidade que ela flerta muito com lesão. E a natação ela é um pouco mais conservadora, ela preserva um pouco mais. Então hoje eu acho que se eu tivesse que eleger a modalidade que eu mais me adapto assim, é a natação, que eu mais gosto, por várias razões. Mas eu fui muito feliz em cima da bicicleta, em algumas provas, e correndo também em outras, muito feliz. Não, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas realmente no ciclismo dá para notar que, assim, primeiro que o ciclismo é treinável, né? O ciclismo, acho que qualquer pessoa que dedique uma boa fatia do tempo ali no ciclismo, ela vai melhorar. Vai. Coisa que na natação, talvez você fique com mais fôlego, mas não quer dizer que você vai melhorar. Não, não. E a corrida, se você não tem uma bagagem, uma estrutura ali desde criança para correr, se você inventar de correr demais, você vai machucar.
Então, o triatlo tem dessas, né? Corrida demais machuca, bike demais ótimo, natação demais não quer dizer que você vai melhorar. Então, tem essas particularidades mesmo, cara. Depois nós vamos falar Exatamente. desse seu ciclismo aí, cara, que realmente é muito forte e vamos falar mais sobre isso. Você gosta mais de provas longas ou curtas? Você já falou aí, eu acredito que sejam longas. Fala pra gente como você faz para escolher as suas provas-alvo e como você escolhe, quanto tempo antes você costuma se preparar para essas provas que você escolhe, entendeu? Tá. Bom, eu nunca fiz nada menor que 70,3. Então eu não sei o que é fazer um olímpico nem devagar nem rápido. Nunca fiz. A minha primeira prova de triatlo. Essa é nova para mim, cara. Essa foi nova para mim. Não, eu vou te contar que assim, a minha primeira prova de triatlon, a minha primeira largada foi o Ironman Brasil de 2014. Eu nunca tinha largado antes. Cheguei lá muito bem preparado por um cara que sabia preparar atletas no meu nível assim para fazer, que é o Enzo Amato, que é um cara assim, fez um trabalho magnífico e me preparou muito bem. Então foi a minha primeira prova. Hoje nada abaixo de Iron assim me seduz assim, por conta da dinâmica da prova, ela se torna muito mais legal para mim a partir de 5, 6 horas. Então eu me sinto mais, eu me identifico, né? Eu me divirto muito. Normalmente, então, eu gosto de juntar as férias com a prova. E aí, por conta da dinâmica, por conta da minha vida e tal, elejo um lugar. Então, minha família, ó, onde eu vou tirar férias? A gente entra no site do Ironman, vê que provas tem em que lugar, junto delibera. Então, a Califórnia foi assim, Lanzarote foi assim, a Suécia foi assim. Então, a gente junto decide o lugar e a prova, mais ou menos num conjunto. E daí para frente eu começo a fazer os planejamentos. Uns 6 meses, 8 meses de antecedência, normalmente é mais do que suficiente para chegar lá para atingir o que eu preciso, assim, né? Para atingir o objetivo que eu propus. E aí, o passeio é antes da prova ou depois da prova? Sempre depois, majoritariamente, sempre depois. Chegar na semana da prova, faz o bike check-in, larga, e aí depois a gente tem um pouco mais de tempo para ficar com a família, para se permitir um pouco mais, né? Dormir um pouco menos de atenção. Se eventualmente, pô, vamos num restaurante, ou quer abrir uma garrafa de vinho, você pode fazer aquilo sem culpa, né? Tá com um casal de amigos, quer ficar um pouco mais tarde conversando, não tem problema. Então, eu prefiro sempre fazer depois. E aí é mais uma responsabilidade que você tem que realmente treinar muito bem para acabar bem e poder andar no dia seguinte. É, assim, pô, você comentou, né? Cara, eu fiz 4 vezes o Ironman Brasil, fiz o Ironman de Lanzarote, fiz uma prova, um Ironman foi aqui na Estrada Velha de Santos, então, foram 9 Iron na distância full, né? Então, assim, é um trabalho que, assim, ninguém chega sozinho, você tem que eleger com a família. E aí, em algum momento, depois que a tua família comprou com você e você cruzou a linha de chegada, daí pra frente tem que ter um tempo deles também, né? Todos juntos. Então, se preparar bem, é, entender a prova, e eu gosto sempre de chegar preparado com um pouquinho mais de gordura do que o dia da prova, porque no dia seguinte a gente sabe. Quem viaja sabe que assim, cara, você fez a prova no domingo, segunda-feira você tá com o pé na estrada. Não dá para ficar um dia descansando, né? Então, É, isso é bem comum. exatamente. Exatamente. E vem cá, sua esposa nunca falou que viagem para corrida não é viagem. Olha, nunca me falou, porque a gente é, decide isso muito bem junto, né? Porque uma vez eu escutei isso e eu acho justo. Daí agora eu faço isso mesmo. Se eu for viajar para uma prova, Hum, é só para a prova. Óbvio, se der certo de poder sair e tal, mas não conta como viagem de casal, entendeu? Aí tem entendeu? que ser. Mas óbvio que eu tô falando isso a nível Brasil. Acho que talvez se for fora faz mais sentido, que não dá para fazer esse luxo de ir uma para Não viajar e dá. outra para a prova, né? Não dá, É. não dá. Para Búzios, por exemplo, a gente fez, né? Então a gente praticamente moveu todo mundo lá para a prova, fez a prova e voltou. Mas aí Uhum. quando você vai. E assim, dá tempo. Dá tempo. Eu acho que a mensagem, assim, que se eu pudesse compartilhar alguma coisa
tudo é muita questão de alinhar a expectativa Sim, e o quanto isso tá convergindo. Então, primeiro, eu acho que para um triatleta ser feliz treinando, ele não pode ter agenda oculta. Então, assim, eu vou treinar quanto, para quê, o quanto eu vou precisar me dedicar, isso tudo precisa ser declarado antes do jogo começar dentro de casa. E aí, eu acho que do outro lado também, olha, depois que eu terminar, vamos passar uma semana, eu quero ir nesse resort, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quanto que o orçamento permite que a gente invista. Eu e minha esposa, a gente desenvolveu bem essa habilidade de alinhar a agenda, né, de ter a agenda aberta, de alinhar para que é tudo... Então, por exemplo, da Califórnia, era um sonho fazer uma viagem de motorhome. Eu uni isso na viagem. Terminei a prova, eu entrei no motorhome e a gente foi conhecer a Califórnia de motorhome. Então, foi legal para todo mundo, sabe? Então, eu acho que vai muito de alinhar a agenda. E se você for fazer uma prova aqui em São Paulo ou na sua cidade, se a tua família não tiver comprada com você, principalmente o cara que é casado e tem filhos, esquece, cara. Você vai passar mais nervoso, não vai ser lúdico, não vai ser gostoso. Tem que estar alinhado, agenda aberta, sabe? Eu acho que esse é o segredo. concordo. Concordo, é isso aí, cara. É isso aí, concordo. Ô, Leandro, deixa eu te perguntar, cara. Eu não sei por quê, e aí você vai me responder agora. Qual que é a sua relação com o EVTRI? Eu não sei por que eu liguei você o EVTRI. Se Tá? você treina lá, sua assessoria de lá, eu não sei por que que eu fiz essa ligação, cara. E essa ligação tem muito a ver por conta da Vivi, em algum bate-papo, alguma coisa, não sei se foi na live com ela, enfim, cara, alguma coisa assim. Me explica isso aí, cara. Legal. Bom, eu sou o fundador, né, junto com mais dois amigos, do EVTRI. A gente criou o EVTRI do zero, então sou eu e os meus sócios que criamos. O EVTRI foi uma das poucas marcas que eu conheço que o slogan nasceu antes do produto, assim, de atleta para atleta. Essa foi a nossa filosofia. A ideia do EVTRI é, de alguma forma, trazer facilidades para quem treina, né, originalmente ali na Estrada Velha, por isso esse nome. Então, a gente já organizou provas de triatlon, hoje a gente viabiliza um local de treinamento na estrada ali, junto com a Park Tour. O EVTRI é uma sociedade entre eu, o Tatá e o Whitney, e juntos a gente criou isso em 2015, né? O Arthur e a Vivi, bom, assim, a pessoa que não é amigo do Arthur e da Vivi, ele não consegue conviver em sociedade, né? Não dá para você não ser amigo do Arthur e da Vivi, assim, é impossível, né? Eles, eu conheci o Arthur no ano de 2014, e aí a Vivi já treinava na EV ali, então esse casal, a gente começou a viajar junto, também junto com o Tatá. A gente foi para Lanzarote juntos, a gente foi, né, para Suécia juntos, então a gente também fez algumas viagens. Então a minha relação com a Vivi e o Arthur é uma amizade de longa data, e com o EVTRI, assim, eu sou sócio, nós criamos o EVTRI com a ideia de ajudar no esporte, assim, lá na Estrada Ah, City. cara. Então tem mais relação do que eu imaginava, cara. Tem bastante relação. Cara, eu já fui, me corrija, tá? Porque faz tempo que eu fui no chamado Clube dos Borracheiros lá, né? Antes Isso. chamava, que eu acho que agora não é mais, é o EVTRI que toma conta desse local agora ou não? Tô falando Tá. besteira, Não, né? não. O clube é complementar. O clube dos Borracheiros é um lugar ali na Estrada Velha que facilitava o acesso, permitindo que o pessoal fizesse transição, parasse o carro e tudo mais. O EVTRI, ele é uma associação esportiva que visa juntar essas peças, né? O que era o Clube dos Borracheiros quando você foi? Hoje o Uhum. Valdir faz isso no Billings Country Club, que é do outro lado da rua, né? E o EVTRI, ele tenta trazer um pouco da visão de atleta e um pouco de coragem dos organizadores de organizar provas e viabilizar algum tipo de facilidade. Então a gente começou com provas de triatlon ali, hoje a gente tem o clube, mas a gente não tem um lugar fixo, né? A ideia do EVTRI é conectar interessados, que são os atletas, à Park Tour hoje, e patrocinadores, quem quer que seja, para que a gente possa viabilizar triatlon, prática esportiva ali. Então tá, então eu tinha uma leitura errada. Eu achava que Evetria era um local físico lá Não, no lugar lá, esqueci o nome da cidade agora. Então não tem nada a ver com isso. Ele é não. flutuante, é onde acontece a coisa, tem Evetria, o Evetria tá junto, é isso. Exato. Sempre aconteceu na estrada velha, porque toda a nossa rede de relacionamento está ali, é o lugar que a gente treina, então, naturalmente, a gente tem muito contato com as assessorias de lá. Então, até hoje, tudo aconteceu lá.
né? Mas então não necessariamente precisa ser lá. A ideia não é que seja um lugar físico, e sim uma associação que consiga promover onde quer que seja. Nada, nada é por acaso, cara, nada é por acaso, porque eu tenho uma ideia muito forte já e meio que alinhada de fazer um triatlo aqui em Boituva. Tá? E eu gravei nessa semana com uma pessoa com influência em Boituva que tem um local que só estava faltando, na verdade, a disponibilização ali do lago, né? E eu Tá? consegui isso. Aí isso vai ser assunto para a gente conversar em um outro momento. Quem sabe a gente faz junto viabilizar uma prova aqui em Boituva, viu, Leandro? Bom. Vai ser muito bacana. E vamos fazer uma de longa distância, Ah, preferencialmente. fatalmente, fatalmente. Assim, o EV3 nunca teve nada, no começo principalmente, nada menor do que 70,3 e tal. Depois a gente atendeu uma demanda que precisava entrar, então a gente fez umas distâncias mais reduzidas, né? E a gente já chegou a fazer um Ironman lá na Estrada Velha. Essa foi, assim, magnífica, assim. Quem viu, viu. Acho que quem não viu aquilo não vai ver mais, porque tá totalmente diferente, mas a gente fez um Ironman lá na Estrada Velha, cara, distância full. Muito bacana. A única oportunidade que eu fui lá foi para fazer uma prova de ultramaratona, uma equipe que chamava Mapa, não sei se você deve conhecer de lá, foi Aham. 45 quilômetros, que virou 60. Doideira, né, cara? Foi uma doideira assim. Vamos falar de Lanzarote, cara. Eu assisti uma live há muito tempo atrás com a Lívia Bustamante, né? Isso, ela fez a prova. Os convidados dela eram o Arthur com a Vivi, e Tá? lá eles comentaram muito sobre essa prova, porque eles iam ir fazer essa prova. Provavelmente você foi junto. Fui, Provavelmente você foi junto. fui. Cara, me conta um pouco sobre ela, cara, porque é pedreira mesmo, porque É. dizem que é um dos Ironmans mais difíceis aí do mundo, né? Ah, é provável. Ele vai disputar entre o mais difícil e entre os mais bonitos. Ele vai disputar nos dois. Lanzarote é uma ilha vulcânica na frente da África. Então ela tem um clima e uma geografia muito peculiar. A natação, assim, cara, entra no mar. Lanzarote sustentou por muito tempo algumas práticas, como a largada one start, assim, entra todo mundo na água. Então é uma cena muito linda, apesar que se apanha pra caramba, mas é muito gostoso você entrar todo mundo na água, assim. Eu lembro que foi o primeiro Ironman que a Vivi fez. Ela decidiu, ela que é bruta, né? Decidiu estrear por lá. Então foi ela, foi o Tatá, a gente foi num grupo de amigos. O ciclismo é um negócio que eu tenho um quadro na minha casa, assim, de um lugar chamado Mirador del Rio, assim, que é na beira de uma montanha, assim, uma estrada pequenininha. Cara, paisagens europeias, assim, que você vê, sabe? É, Maravilhoso, muita altimetria mesmo, então é muita subida. A corrida é um pouco mais plana e na beira-mar, então bem animado, o pessoal recebe bem a prova, mas o ciclismo é maravilhoso, assim, quem não foi eu recomendo. Muito bom, linda e Legal, pura. legal. Eu já ouvi muita gente falar dessa prova e eu tinha curiosidade de perguntar sobre ela. Acabei deixando passar outro dia que eu falei com a Vivi, eu tive essa oportunidade de perguntar de novo, cara. Recomendo. Quem quer escapar um pouco de eventualmente tiver medo de pegar, de ficar em roda, na prova, vácuo, e tal, cara, vai pra lá que você não vai passar nervoso, porque não tem como você fazer roda ali. Você sobe ou desce o tempo todo, assim, e tem uma parte que você passa por uma usina eólica. Cara, são umas paisagens de outro mundo. Venta muito, tem uma parte do asfalto que é bem rugoso. Então, você tira por média as provas dos profissionais, assim, né, cara? Não são provas que são abaixo de 8 horas, assim. É profissional masculino fazendo quase para 9 horas. Então, É, ela vale muito a viagem. Ela vale muito a viagem. É uma das poucas provas que eu acho que eu faria de novo. Mesmo mais tendo mais de centenas de provas pelo mundo, eu acho que essa, se tivesse oportunidade, eu voltaria. entendi. Legal. É assim que vale a pena. Quando a gente quer voltar é porque realmente é bacana, É, valeu a pena. essa é E linda. agora, cara, vamos entrar aí no duplo Ironman. Conta pra galera aí que tá ouvindo o que é realizar essas distâncias acumuladas aí de dois Ironmans. Se teve algum momento que você sentiu mais dificuldade, o que você faria diferente se você for fazer novamente.
E a pergunta de milhões, vai repetir, vai se desafiar em uma distância igual ou ainda maior o ano que vem? Tá? Bom, eu acho que o pessoal conhece, mas caso não conheça, a partir de Ironman, né, da distância do Ironman, quem organiza as provas de ultra triatlo no Brasil é uma associação chamada IUTA, né, International Ultra Triathlon Association. Então, a partir de Ironman, eles que organizam duplo, triplo, quíntuplo. Eu ouvi falar disso a primeira vez num podcast com o Sérgio Cordeiro, e a primeira pessoa que eu vi fazer a prova foi o Arthur Rufato, né, que foi lá e entregou a prova. A prova é sempre realizada num lugar fechado, então tem um baita controle para isso, são voltas, a natação é em piscina, tende a ser um pouco mais controlado. E aí ela acumula a distância, eu fiz o duplo, né? Então ele acumula a distância de 2 Ironmans juntos pelas modalidades. Você nada 7 e 800, pedala 360 e corre 84. Cara, treinar para isso é muito difícil, né? Principalmente eu que não segui algumas recomendações de alguns amigos e eu estreiei nas ultras tudo lá no dia. Então eu nunca tinha feito uma travessia, nunca tinha nadado mais que 3.800, eu nunca tinha feito nada acima de 180 na bike em prova e também nunca tinha corrido nada acima de maratona. Então a gente fez um trabalho de preparação, eu dividi com a minha esposa essa vontade, né? Isso começou porque um dia eu vi a medalha da Utah e depois me contaram que ela era igual assim e eu achei a medalha linda. E eu falei, cara, eu preciso ter isso em casa, eu gosto muito da dinâmica da prova. E aí eu botei na minha cabeça. Em 2024 eu tentei me inscrever, mas o Daniel não conseguiu viabilizar a prova. E aí em 2025, pô, ele conseguiu viabilizar, e aí eu fiz a prova. Então, cara, assim, foi me preparar para isso no primeiro dia de treinamento, quando a gente sentou para planejar. O meu técnico ele falou para mim, ele falou: "Você vai sair diferente disso. Você vai sair diferente. Você vai sair melhor." E dito e feito, assim, o programa de treinamento por si só já te blinda, né? E eu Uhum. cheguei lá depois de 6 meses aí, 5, 6 meses de pauleira, de treinamento para fazer a prova. Me apaixonei pelo clima, pelo lugar, assim. Eu acho que antes da gente falar da prova ainda, né? Não sei se eu estou me Uhum. alongando muito, mas estou Não, dando alguns detalhes. vai que no detalhe, vai no detalhe, cara. Tá. E assim, o lugar é muito legal. Primeiro que assim, eu gosto da ideia de estar dentro de um lugar controlado. Tua família consegue acompanhar, então, putz, eu gosto de fazer uma prova de uma volta de 180, como Lanzarote, ou duas de 90, como Floripa, gosto. Né? Mas eu também gosto da ideia de estar num circuito onde as pessoas conseguem te assistir mais. E é Uhum. o caso da prova lá, né? Então é uma prova de segurança muito boa. Você sabe que não vai ter nenhum problema. Uma prova de dupla Ironman, você não dorme pensando assim antes da largada, cara, se furar um pneu, minha prova acabou. É, Quem faz um Ironman para 9 horas e 20, se furar um pneu, ele perdeu a prova. é. Né? A gente, se furasse um pneu, cara, você vai lá, troca e continua, entendeu? Não tem nenhum. Então ela tem uma outra dinâmica, né? E então eu já sabia disso. Eu fui muito privilegiado porque eu tinha os dois que fizeram prova, a Vivi que ela fez as distâncias de ultra, ela foi staff do Arthur, né? E ainda por cima ela foi, né, como minha staff. Então eu estava muito bem assessorado por ela. Eu levei um fisioterapeuta, o Ale, que é um amigo meu. Então, pô, eu tava Ele bem. tá falando aqui. Ele tá Ele falando tá, aqui. ele tá. É amigo, é isso aí, né? E então o Ale foi um amigo que estava lá, então eu estava bem assessorado e eu cheguei lá assim muito confiante de me divertir muito, assim. Eu cheguei preparado para largar uma prova e eu sabia que eu estava preparado para curtir o desafio. Isso foi a parte mais importante. Foi difícil, mas mas eu consegui. Assim, até o momento da largada ali, foi muito difícil, porque assim, normalmente, né, os ciclos de programa de treinamento, você vai ganhando escala, até que você chega no momento, assim, faltando 2 semanas, você está no pico, e depois você começa a tirar um pouco o pé, né? Nesse pico, assim, eu cheguei no meu limite físico, assim. Eu lembro que eu falei, cara, eu não tenho mais como progredir, eu estou morto, né? Eu estava muito cansado. Então, eu acho que eu aproveitei o programa de treinamento total.
E eu quem recomendo que quem não conhece a prova, se um dia tiver a oportunidade de ir lá ver, vai conhecer um negócio totalmente diferente do que é triatlon, cara. É uma outra vibe, é uma galera muito legal. Recebem, acolhem quem tá chegando como eu, que era novato, muito bem. É uma outra vibe, assim. É um pessoal que ama muito o que faz, tem pouca câmera e muito amor. Eu acho que é isso, né? É isso. É uma prova, acho que a palavra talvez seja televisionável, né? É como você disse, segurança. É. Você fica realmente preocupado para fazer sua prova. Você não se preocupa com a hidratação, alimentação, de perder no caminho, que você vai passar toda hora ali no lugar. Você, como você falou, você tem a possibilidade de levar, por exemplo, duas bikes. Se furar o pneu da tua bike, você não se dá nem o trabalho de trocar. Você vai lá e troca de bicicleta, porque, num pior das hipóteses, você está a 3 km, num raio de 3 km do Exato, lugar para trocar, né? exato. É um modelo que me agrada bastante, principalmente por pedalar longe dos carros, né? Isso aí já ajuda muito, né? Fato. É, isso. E vem cá, o que você achou? Qual foi a parte mais difícil? Me surpreende também você me dizer, Leandro, que não tinha feito mais de 180 quilômetros de bike ainda e nem tinha feito mais do que 42 quilômetros de corrida. Foi. Eu senti que, eu acho que o que mais pesou para você talvez foi a corrida, né? Porque você saiu muito bem da bike, cara. Muito bem da bike, cara. É. Cara, a prova ela aconteceu numa dinâmica muito longe do que eu planejei. E isso não foi um erro de planejamento, assim. Eu cheguei muito bem preparado, né? A minha preparação física foi feita pelo Du, da Do 3. Então, assim, cara, a gente foi perfeita, assim. Tudo que eu podia dar, ele extraiu ali, né? Conseguiu fazer aproveitar. Então eu cheguei lá no dia, eu fiz uma natação muito acima do que eu esperava, mas muito, assim. Eu esperava ficar desligado dos blocos dos primeiros colocados, como referência, quase 40 minutos, né? E eu saí em segundo da água com 1 minuto e meio. Então isso já foi um minuto e meio atrás só do primeiro colocado. Do Fabiano. Eu acho que o Fabiano não saiu em primeiro na água. Quem saiu primeiro foi o Rafael, que acho que foi o quarto colocado. Luiz, desculpa, ele foi o quarto colocado, mas ele foi o primeiro nadador que saiu. Ah, ok, E aí, ok. e aí ele saiu, o Luiz, acho que de Campinas, o Luiz. E aí Uhum. eu saí, depois saiu o Fabiano, o Marco e tal, aí todo mundo saiu, então foi uma boa. A bike, cara, dos 40 palitos de fósforo que tinham na minha caixinha, eu risquei uns 15 na bike. Se risquei. Eu fiz um pedal muito conservador, porque eu estava realmente um pouco pensativo com essa distância da corrida, né? Então eu fui muito conservador mesmo. Apesar de ter feito um pedal rápido, não foi um pedal onde eu projetei ele fazer rápido, né? E aí a corrida, infelizmente, as coisas não saíram do jeito que eu planejava, né? Com 18 quilômetros eu comecei a sentir uma dor no quadril, que eu nunca tinha sentido ela antes. Com 28, um músculo aqui da minha perna, que o William Pessoas aqui, ele começou a doer de um jeito que eu não conseguia mais correr, mesmo tendo condições de correr fisicamente, estava com a nutrição em dia tal, o corpo estava muito desarrumado, estava com muita dor, não conseguia fazer o movimento da perna. Então foi uma caminhada de aprendizado do 28 ao 84 andando, cara. Assim, foi acho que uma jornada para forjar a pessoa mesmo, assim. Eu não podia ter aprendido mais, porque eu vi a prova derreter na minha mão. Eu estava em primeiro colocado, e depois eu fiquei para segundo, e depois eu fui para terceiro, e eu vi os caras abrirem, e eu não conseguia correr, né? E eu tive que lidar com aquilo. E eu nem fui para competir, literalmente, mas naquele momento era a dinâmica da prova. Então, assim, foi muito difícil para mim, e eu não esperava por isso, absorver o pós-prova. Porque, para mim, eu nunca competi em triatlo. Nunca estive longe das competições, assim, das primeiras colocações. E eu tive que viver isso lá na hora. Sair de lá e aprender a digerir que, pô, a prova não saiu do jeito que eu queria. O território que eu mais tenho confiança, que é a corrida, que eu tenho muita experiência, foi aonde a coisa derreteu. Como é que eu aprendo isso, né? Como é que eu consigo trabalhar isso? Então, minha cabeça demorou um tempo depois da prova, algumas semanas, para digerir isso bem, né?
Então foi difícil, mas a prova, assim, num geral, as recordações são excelentes, assim. Mesmo tendo esse problema, cara, o primeiro troféu que eu ganhei de triatlon na vida foi lá. Eu nunca tinha ganho um troféu, então foi uma coisa muito legal com a minha filha, né? Para as pessoas entenderem mais ou menos a dinâmica, eu vou contar uma passagem aqui, tomar um tempo num detalhe. Quando a gente chegou uns 2 dias antes da prova largar, tinha largado o pessoal que ia fazer o quíntuplo. Então a gente vai largando com o pessoal que começa as provas mais longas, largam antes, né? E a gente vai largando depois. E aí no dia que a gente chegou à noite, foi visitar o clube e a gente visitou, conheceu ali a parte do quase que um acampamento ali onde fica todo mundo e foi para a piscina. Chegou lá na piscina à noite, o último atleta estava deixando a natação. Então o cara tinha nadado a distância de 5 Ironmans ali, tinha passado o dia dentro da água. E aí ele saiu, ali, cara, as luzes do clube estavam escuras, a barraca de cronometragem estava só com uma lâmpada, tinha uma menina lá. Aí o cara saiu, né? Era o Brad Kelly, que estava fazendo a prova lá com a gente. Pô, a gente conversou um pouco, ajudei ele. Eu percebi que o cara tava lá sozinho, ele não tinha um staff. Aham. E aí a sensação que eu tinha, eu olhei pra Vivi, pra minha esposa, assim, e falei, meu, esse cara, ele tá fazendo isso aqui por ele. Ele não É. tá fazendo isso pra nenhuma câmera. Porque o cara tem que querer muito pra de noite estar aqui. Ele nadou o dia inteiro, ele vai pegar a roupa dele, a térmica dele, as coisas, foi pro banheiro tomar um banho e ia começar a pedalar. 1.500 Exato, quilômetros. exatamente. 900, né, no caso. É Então, 900. essa dinâmica é maravilhosa, cara. Assim, é um pessoal que tá muito disposto. Então, esse clima, né? Principalmente hoje que a gente vive um triatlo muito instagramável, você vê gente que quer fazer porque ama, não é tão comum. É muito legal mesmo, cara. E assim, a galera que tá. Eu acho que agora você percebeu que quanto o ultra triatlo ele iguala mesmo, como você começou falando sobre isso e é isso mesmo. Ele iguala todo mundo. Não tem melhor equipamento, não tem e vai muito do dia. E vale aquela mesma real. Não importa quantas vezes você faça, você aprende sempre mais alguma coisa. Sempre aprende mais alguma coisa. Para mim foi um aprendizado incrível. Você vai fazer o próximo, você vai corrigir o que você achou que pode corrigir e vai entrar outros erros, cara. O importante é isso, é outros, né? É, Tipo, eu já aprendi que não pode assar, não pode se queimar do sol, tem que ter ali todas as coisinhas certinhas, arrumadinha. Essa parte ok, tá? Já foi repassada e vista. Nessa última aí, eu furou o pneu da minha TT, tava ventando pra caramba, né? Falei, hum, eu não vou trocar o pneu, eu vou trocar de bike. Peguei uma Speed. Só que a Speed eu tinha pego ela 3 meses antes da prova. Ela era para ser uma bike reserva. Cara, no fim das contas eu fiz ela do. Eu fiz mais de 200 quilômetros com a bike reserva, porque ela nossa. estava bem, estava tudo certinho, não tinha nada de errado, estava ventando, ela estava rendendo bem. Só que, cara, acho que o banco desceu isso aqui, ó, que eu só fui perceber quando eu cheguei em Boituva. O fato do banco ter descido, sei lá, 2 centímetros, de alguma forma fez eu pedalar de um formato que eu não estava acostumado e muito parecido contigo, quando eu saí para correr, acho que depois dos 50, meu pé inchado, eu bati o pé assim, parecia que era um pé de elefante, assim, eu bati assim, o pé inchado, assim. E aí, só quando eu voltei para Boituva, que eu fui treinar com ela de novo, que eu percebi que era isso. Ela comprimiu ali alguma coisa que estava inchando o meu pé. E aí você fala, cara, mas que burro, cara. Que você vai pôr uma bike reserva e faz mais de 200 quilômetros uma bike que você não rodou tudo isso? É, Acho que quem se dá muito bem com isso é quem tem a capacidade de manter a calma, mesmo depois de um estresse físico e de uma privação de sono. Né? Eu revisito a minha prova e falo, putz, deveria ter feito isso aqui diferente aqui. E na hora ali, pô, o dia todo fazendo exercício, né? Então você imagina, o cara larga às 8 da manhã, cara, é 10 horas da noite você tá pedalando e tem mais um monte de coisa pela frente ainda. Então você às vezes não tem essa lucidez de olhar e falar, não, pera,
não é uma decisão inteligente. Deixa eu pedir para alguém trocar o pneu aqui, na outra volta eu troco de novo, né? O que que eu Exato. vou fazer? Então são erros, bobeiras, né, que a gente toma. Eu, durante a prova, assim, não lembro de nenhuma besteira da prova. Eu sofri muito com essa dinâmica, né? O restante acho que rodou bem, né? Eu até arrisquei algumas coisas. Eu corri com uma sapatilha de competição de ciclismo, que não era uma sapatilha confortável, era uma sapatilha de performance. Então, pô, isso no final judiou um pouco do meu pé, mais do que deveria, mas também nada que me tirou da prova. É, então é muito dessa dinâmica de você ter raciocínio e calma para agir na hora, né? Isso eu acho que é importante. E tem a E ver com a eu, nossa vida pessoal também, né? Quanto sim, mais, sim. exatamente, quanto mais calmo você tá em momentos críticos de estresse, é onde mais você se sobressai, né? Consegue ajudar. Melhor Então, as acho que tem muito a decisões, ver. melhor as decisões. E aproveitando aí, né, eu pegar carona, que afinal de contas, para quem não sabe, pessoal, eu durante a noite, a Vivi aqui que está nos assistindo, aqui que está nos acompanhando, a Vivi era staff do Leandro, e o Léo também, que era staff do Leandro, estava lá. Eu roubei aí um pouco dos staffs dele aí também, eles acabaram me ajudando em algumas horas, e agora me veio a cabeça, você falou, cara, eu não fiz nenhuma besteira, tal, daí eu lembrei que a gente pedalou à noite, né? E eu esqueci o óculos com lente transparente. Eu só tinha o óculos escuro. E, cara, uma bobeira, assim, uma coisa. E aí? Como é que você pedala? E a mosca? Dá no teu olho lá? Como é que faz, né? É. E é uma coisa assim que é. Eu lembro da Vivi e do Léo procurando nas minhas coisas, foram na barraca, foram não sei o que, não acharam também o óculos. Eu falei, agora vai assim mesmo, né? Mas é um risco que acaba correndo desnecessário, né? A Vivi, ela acabou me protegendo muito disso, assim, porque eles são muito, muito, muito vividos nesse meio, e eles me ajudaram, inclusive, no programa de treinamento. Então, o Arthur, por exemplo, pô, se dispôs várias vezes a fazer os treinos comigo e tal. Então, você vai pegando algumas dicas. A pizza de mussarela com alecrim tava ruim mesmo, hein, cara? Eu comi, eu comi tudo, cara, eu comi tudo. Nossa. E eles acabaram corrigindo algumas coisas de quem não tem essa visão do Ultra Tri. Então, o Arthur, por exemplo, logo de cara ele já dava umas dicas para mim, do tipo, cara, esquece para usar cronômetro agora quando você vai beber água, entendeu? Entende que a dinâmica de prova não é mais aquela, agora é outra. E aí você vai pegando as malícias dos treinos. Então, e ela estava ali comigo, com experiência. Então, ela me protegeu muito de cometer, talvez, bobeiras, né, de iniciantes, porque, cara, ela já estava lá, eu confiava muito nela, então meio que a gente executava junto, a gente seguiu o plano de nutrição muito bem, né? Então, cara, foi sensacional, assim, se conseguir executar a prova toda, eu acho assim, se eu tivesse que desenhar, cara, eu acho que eu tava com uma equipe, né, como eu falei, cara, completa, assim, os caras estavam lá e eu tava muito bem assessorado ali por eles. Então eu escapei desses detalhes porque ela meio praticamente fez tudo por mim. Algo como eu nunca imaginar. Pô, leva duas lâmpadas de bicicleta. Porque se uma vai acabar a bateria, porque você pode pedalar mais tempo à noite do que você esperava. Leva a segunda, né? Ela fez eu levar mais roupa para correr do que eu imaginava e faltou roupa. No final, a camiseta, o Ale teve que sair correndo para pegar. Então, cara, essa malemolência, se alguém consegue te ajudar, né? E aí fica a dica para quem for fazer isso um dia, mesmo que você tenha um bom técnico, procure uma assessoria de alguém que já fez a prova para te ajudar, porque lá o que acontece ali dentro É diferente. acontece, né? O que acontece no arete fica no arete. É diferente, é diferente. É. E já que estamos falando de desafio, fala pra gente, cara, qual que é o próximo? Cara, eu preciso responder essa pergunta sobre duas óticas, né? Algumas pessoas me fizeram essa pergunta já várias vezes, inclusive. Assim, o que o meu coração gostaria de fazer era de voltar para lá o ano que vem mais preparado do que eu voltei esse ano, pro duplo, com a mesma equipe. Eu gostaria que alguns adversários, como o Fabiano, cara, que fez uma prova assim. Eu tenho condições de falar uma coisa da prova dele que ninguém mais tem. Ele ele me contou na bike, numa das voltas que a gente deu junto, como é que ia ser a dinâmica da corrida dele. E ele executou aquilo.
E só quem sabe, né, quão excelente você precisa ter para executar o planejado. Porque fazer o incrível às vezes acontece, mas ele contou e fez e, pô, naturalmente quebrou o recorde da prova. Então, o Uhum. meu coração gostaria de voltar pro Du e falar, cara, eu vou dedicar mais tempo do que eu dediquei, né? Vivi, Ale, vocês vão voltar o ano que vem, Arthur não vai viajar, que você vai comigo, e o ano que vem eu vou voltar lá, e não importa quem largar, eu vou largar para ganhar a prova. Isso é o que eu gostaria de poder fazer. Gostaria de treinar para largar a ponto de falar, cara, eu vou largar para ganhar a prova. Mas a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? E a maturidade vai nos ensinando que você acaba ficar mais velho é desenvolver também a habilidade de fazer bem feito aquilo que você não quer fazer, mas precisa. E Uhum. eu tô no momento da minha vida que eu não consigo dedicar tanto tempo para o triatlo, né? Eu tenho outras dinâmicas que estão acontecendo. Eu preciso me dedicar no trabalho. Eu tenho alguns momentos da minha vida que são coisas boas que eu quero estar aqui. Eu não vou me divertir se eu voltar lá com menos treino do que eu fiz da última vez. Então eu decidi abrir mão, né, dos próximos desafios. Eu estou treinando de forma bem tímida, me dedicando a outras demandas que eu tenho. Eu com certeza de alguma forma vou ter contato com isso no futuro, mas não agora. Não é o que meu coração quer, mas não agora. Vai ficar atravessado aí, depois você resgata de novo. Vai. Eu acho que isso vai ser até uma gasolina extra, assim, sabe? Porque eu realmente não tenho como negar, assim. A prova ficou atravessada. Ficou. E eu gostaria de poder viver ela de um outro jeito. Mas, cara, eu tô muito contente com tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu preciso me dedicar um pouco no trabalho. Eu preciso curtir o momento da minha família, que tá muito bom. E aí não vai dar. A gente sabe que quando a gente treina, cara, não dá pra você se preparar para 360 quilômetros de pedal sem estar ausente de casa. Essa conta não fecha. Não tem como, entendeu? Então, pra mim, hoje, né, na dinâmica que eu quero, não, infelizmente, não tá na próxima pauta. Triatlon longo nas próximas agendas. Cara, deixa eu te falar, você sabe que eu fiz em 2023 o modalidade um por dia, e Tá? aí agora 2025 essa que é contínua, né? A um por dia, cara, eu não sei, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu achei que é mais minha cara, assim, sabe? É. Eu achei que eu preciso dormir e assim, não que a gente não pode dormir na contínua, mas dormir ali é caixão e vela preta, né? É. Na outra modalidade, você tem ali o. Pode dormir, quanto antes você terminar, mais tempo você descansa e tudo mais. Você tem curiosidade também de conhecer esse outro formato, cara? Esse era o meu plano original. Era. Eu tenho uma certa dificuldade com privação de sono. Eu e toda a minha família, assim, a gente acorda cedo, vive bem, mas no horário de dormir é o horário de dormir, assim, a gente meio que desliga. Então eu não me dou muito bem com privação de sono. O plano original era fazer a um por dia, Mas não mas teve, né? não teve, né? E aí eu acabei saltando direto pro duplo contínuo. É uma prova que eu tenho, quando eu retomar pro triatlon de endurance, provavelmente vai ser uma das agendas, assim, vai ser uma das próximas provas que eu vou querer fazer, porque deve ser muito legal mesmo. E aí arrisco te dizer assim, que dependendo de quanto tempo eu tiver, vale até o triplo um por dia, entendeu? Para você ter a dinâmica, porque o segundo dia vai ser muito interessante. Largar cansado, terminar e voltar para se cuidar para o terceiro dia. Então tem toda uma dinâmica. Mas assim, cara, isso agora ainda é um sonho que eu vou botar numa caixinha e vou esperar ele um pouco ali, deixa ele fermentar bastante que depois eu resgato ele. Eu acho que é muito particular de pessoa para pessoa, mas quando eu tinha feito triplo, um por dia, eu questionava qual é mais difícil, né? E aí não é justo eu responder por mim, pode ser que para o outro a sensação seja diferente, mas para mim o duplo é mais difícil do que o triplo, um por dia. Tá. Eu não conheço quem fez os dois, né? Você não fez o triplo, você fez o duplo, um Eu por fiz dia. o duplo agora e o triplo um por dia. Ah, você fez o triplo. Eu fiz o triplo um Ah, por então dia. Então você eu tô acha te mais falando que difícil? o duplo foi mais difícil do que o triplo por dia. Caramba, é. Então talvez.
talvez aí é uma boa porta de entrada, né? A É, dinâmica da prova é muito legal, né, cara? E ela favorece um pouco para mim que quanto maior a distância, menos tempo proporcional na água ali, né? Então sim. tem mais chance de se equiparar. Os doidos que faz isso aí normalmente é uma turma que não nada muito bem. Acho que tirando ali o Valer, que nada pra caramba, o resto é um pessoal meio grosso, igual nós, assim, né? Então é um pouco mais, é uma prova mais favorável para se divertir. Cara, eu achei o contato com a prova foi incrível. Eu fiquei abismado, assim. Impressionante como Você se existe isso. identificou. É, é. A gente tem vivido uma nova fase do triatlon de uns anos para cá e isso tem se tornado muito vívido, né? Tácito para quem vai nos lugares de treinamento hoje ver, né? O Instagram tá narrando como é que o triatlon vai ser, você vê outros tempos tal, e isso não é errado. Eu não acho errado você ter influencers que estão divulgando o triatlon. Eu não acho, mas o cara nunca fez um Ironman, fez um 70.3 e ele tá aí explicando para as pessoas e não tem quantos mil seguidores. Tudo bem, é um direito dele de fazer, é uma opção de quem consome ouvir, mas essa narrativa dessas pessoas que não tiveram a experiência toda, para mim não faz sentido. Para mim, não é o triatlon que eu conheço. E isso estava se perdendo um pouco. E aí eu vivi muito isso de novo no Brasil Triathlon, entende? Né? As provas de triatlo no geral estão com um nível cada vez mais alto. Sim, Teve um 70.3 aí ontem, o tempo da rapaziada, absurdo, né? Então, e a dinâmica, os valores, o que importa realmente mudou bastante, né? Então, para mim, eu me identifico muito é, com essa origem do ultra triatlon, mas assim, adoro ver qualquer pessoa falando sobre triatlo. Não importa se ela tenha feito prova ou não, porque eu acho que isso traz saúde, isso traz muito melhor você falar sobre isso do que fazer apologia à bebida alcoólica, à balada. Eu acho que isso faz muito melhor para a sociedade do que qualquer outra coisa. Entendeu? sim. Então, antes uma pessoa que não tem experiência falando sobre triatlon do que alguém postando um Com vídeo sobre qualquer. experiência, falando de bebida. Exatamente, entendeu? Então, mas não é o que eu importa. A gente, eu e o Arthur, assim, que a gente fica fazendo aqueles comentários, sabe, das pessoas. Cara, a gente acha bom, mesmo que ele não tenha, talvez a vivência. Cara, quantas provas tem o Arthur, por exemplo? Sabe, o Tatá. É o cara que tem mais de 10 Ironman, conheceu a prova do mundo todo. Entendeu? Mas é uma outra visão, é nossa, né? Pelo menos minha. É isso eu posso assegurar. Sim, sim, eu concordo. Tá, é isso mesmo, cara. É, Bom, deixa eu te pedir uma licença um minutinho aí, cara, para mim falar dos apoiadores aqui do nosso canal. Afinal de contas, é graças a eles que nós estamos chegando hoje no episódio número 53. caraca. Já estamos aí, passamos de um ano de tripulantes. Nem dá para acreditar, quando eu comecei isso aqui, não imaginava que chegaria tão longe. E agora eu não pretendo parar tão cedo, viu, cara? Que Falar legal. aqui dos nossos parceiros, falar da Mundo Verde. Você encontra na Mundo Verde chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar da saúde e do bem-estar seu e também da sua família. Você que ainda não conhece, aqui em Boituva, na Avenida Zélia de Lima Rosa, convido a todos vocês que estão nos assistindo, que são da região. Você está um pouco mais longe, mas pode ter certeza que você vai ter uma oportunidade. Nós vamos falar ainda sobre o triatlo aqui em Boituva. Quem sabe não vai ser sua chance de conhecer aqui o Boituva e a Mundo Tomara. Verde. Rodrigão, grande parceiro do canal. Rodrigão, obrigado. Rodrigão que, na verdade, ele está fazendo uma diferença, assim, né? Ele tá procurando participar de todos os eventos da cidade, corrida, caminhada, tudo que tem esporte, o Rodrigão está envolvido, para justamente o público dele conversar e saber onde o público encontra os produtos, qual o preço que a gente encontra os produtos, para ele poder trazer e a gente ter a oportunidade de comprar lá na loja. Então, realmente, ele está fazendo um trabalho muito legal. Hoje eu já não compro mais na internet, consigo comprar aqui na Mundo Vídeo, porque realmente ele tem preço. E a gente pega o produto na hora, que é muito legal. Boa, Rodrigão, parabéns, meu amigo.
Vamos falar aqui da Academia Espaço Superação. Na região central de Boituva, você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha e equipamentos novos, né? Um excelente ambiente para treinar. Toda vez eu falo e vou repetir que o cartão de visita de qualquer lugar é você entrar e ver o quanto tempo aquelas pessoas estão naquele lugar. E quem faz a superação está mais de 10, 12, desde que abriu a superação, é o mesmo pessoal que está lá. Então, isso é um ótimo cartão de visita. Pensou em academia para você, para a família, pensou em academia, espaço superação, tá, pessoal? Vamos falar aqui da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte e recovery para atletas. Equipamentos modernos, você encontra na Fisiopilates massagem relaxante, fisioterapia, ozonoterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, enfim, todas as modalidades possíveis para você que é atleta fazer sua fisioterapia preventiva. Esquece, não existe mais esse negócio de se machucar e daí procurar a fisioterapia para corrigir o que você se rebentou, né? Nós que fazemos aí o ultra triatlo sabemos muito bem disso. Você que é corredor, que está treinando, fazendo o ciclo da maratona, procura pela Fisiopilates, faça seu agendamento já com uma antecedência e faça a prevenção, faça a fisioterapia preventiva. Quero falar da La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h. Nesse momento mesmo, a La Saporita está aberta e quem já deve ter feito seus pedidos e estão acompanhando a live aqui com a La Saporita na mesa. Eu vi mais cedo aí, o Filipão tinha entrado. Ô, Filipão, tá, deu uma fugidinha de serviço aí para entrar no celular, hein, cara? Obrigado, Filipão. TM7, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo com alta tecnologia de raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem benefício de agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais? Entre no www.tm7sports.com.br e aplicando o cupom Adriano Ultra, você tem 10% em todo o site, tá bom, pessoal? Falar da PHS, mais de 30 anos de tradição, você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas, reuniões, preço diferenciado e uma variedade incrível. Na PHS, por exemplo, a gente vai se dar sempre muito bem, viu? Tem paçoca, doce de leite, sabe aqueles negocinhos que a gente leva para dar uma intercalada com gel? Essas provas de longa distância pedem, né? Alguma coisa assim, né? Com certeza. Quero falar aqui também dos nossos apoiadores que começaram com a gente agora em agosto. Bazar São Judas Tadeu, @Bazar SJT, 55 anos de tradição, uma experiência atendendo Iperó e região, variedade de produtos para casa e para sua empresa. Papelaria, escritório, utilidades, eletrodomésticos, esporte, tudo com entrega sem custo para sua empresa. Faça orçamento, você vai se surpreender. A equipe Bazar São Judas Tadeu já está acostumada a atender grandes empresas aqui na região e vai atender você também. JC Clima, venda e locação de climatizadores para todos os ambientes e eventos. Entrega rápida e suporte garantido. Agora no inverno, pessoal, não é só no verão que a gente precisa de climatizador, não. No inverno também. É economia de energia, pois consome muito menos. É conforto térmico, um ambiente mais agradável. Silêncio, paz, porque os climatizadores são muito silenciosos. E, além de tudo, né, é muito importante está muito seco o ar, né? E vai a qualidade ali do ar úmido e mais saudável para os seus ambientes. Esses são nossos apoiadores, o pessoal que faz a coisa acontecer aqui. Muito obrigado a todos vocês, muitos deles aqui acompanhando a gente. E agora vamos ver se alguém deixa alguma pergunta para o nosso convidado aqui de hoje, alguma curiosidade. Eu vi que o Fabiano entrou aí, Fabiano. Manda brava aí pro Leandro para nós ver, cara. Fala Cara, aí de isso uma mesmo. coisa que só você viu, cara. Ninguém mais viu, que vocês ficaram pedalando uma boa parte da prova junto aí, hein, cara. Foi por isso que eu comentei com você que eu falei, cara, eu tenho oportunidade de dizer uma coisa sobre ele que ninguém tem, porque ele contou pra mim que a prova que ele ia fazer era aquela, o ritmo, tudo, a gente conversou um pouco, até porque em algum momento a prova se torna amorosa, né? Sim. Aquele começo de noite ali pra gente é sempre muito muito duro, né? Então, pô, com certeza
pô, cara, a vitória do cara, ele chegou completo lá, né? Chegou à frente, é, né? Entregou muito bem as três modalidades, né? Pô, sobressaiu bem no ciclismo, na corrida ele voou, foi muito legal. É o que eu te falei, no meu desenho perfeito, no que eu gostaria de fazer no meu mundo imaginário para o ano que vem, eu, com certeza eu ia convidar ele. Eu falo, cara, eu gosto de gente que está bem treinada para elevar o nível da competição para a gente fazer lá. Fazer um podcast esse aqui, presencial lá também, é sempre muito bom. Muito legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Foi, além de poder falar sobre isso de novo, é sempre muito prazeroso. É muito legal ver isso acontecer e eu espero que os próximos 54 sejam melhor. Cara, Frio, é um ambiente que você aprende demais, né, cara? Galera que é, tá lá, você só sai de lá com mais conhecimento, sabendo muito mais ainda, né? É total, incrível, né? É total. o Fabiano falando, e é verdade mesmo, cara. Ele fala que ele tem fobia de natação, bicho. Caramba. Mas a gente organizava, o Adriano, o EVTRI. Então, como organizadora, alguém mandou uma pergunta aqui, a gente já vê. Como organizador, eu pude ter contato com as pessoas, né, que têm algum tipo de fobia e o quão isso é delicado, né, e quão isso é complexo, né. Eu me lembro que, na época, um dos meus sócios, o Whitney, ele teve a ideia de sinalizar os atletas com uma touca vermelha que tinha algum tipo de fobia. Então esses caras deliberadamente chegavam na hora da largada pra gente, pegavam uma touca vermelha, punham, não precisava falar nada pra ninguém. E aí o pessoal do staff ficava coordenando ali com um pouco mais de atenção, porque isso é muito comum e atleta forte, inclusive. O Sim. cara e a água, diferente da natação ou da corrida ou do pedal, ela pode ser fatal, né? Infelizmente, Sim. ela em alto mar ela pode ser complexa. Acho que Você tem uma falou que. pergunta aqui, ó. Frio ou Manda bala. calor? Melhor clima para treinar? Putz, é difícil, hein? Eu acho que ambos requerem muita atenção, né? Então, frio é complexo, a chance de ficar doente, a imunidade baixa muito. Então, tem sempre se proteger. Os dois, hidratação é sempre um fator complexo para os dois. Calor também é complicado. Acho que o calor dá menos preguiça de treinar. E eu sou um nível de amador que eu ainda tenho alguma preguiça, então você já fica meio que, não sei se eu devo sair cedo, principalmente a prova de ultra distância. Mas entre os dois, se eu puder escolher, eu acho que o frio é melhor, porque depois das 4, 5 horas você tá menos judiado, né? Se a prova estiver muito quente, eu não sei se você já fez alguma prova, provavelmente já fez alguma prova quente aí, e o quanto você termina desgastado, né? Levanta a mão quem ramelou no treino hoje cedo, com 6 graus aqui, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Cara, tá. Ô, mas aí que entra uma questão muito importante, cara. Se você tá inscrito para uma prova alvo e ela tá chegando, você acorda, tá 6 graus, você vai. Você Se vai. você não tá inscrito para nada, você não tem meta nenhuma, você não vai, bicho. É Não. esse que é o ponto. Eu sou assim, pelo menos, cara. Eu também. Eu também. Por isso que uma das primeiras coisas que eu sempre faço primeiro é me inscrever para ter o comprometimento, porque a chance de eu ir para a prova aumenta. E eu me arrependo muito nesse tempo todo, porque depois que eu termino uma prova, cara, eu dou uma parada, sabe? E aí você meio que joga fora tudo que você construiu. E essa constância, a gente percebe que quem está colhendo muito sucesso é o cara que terminou, pega 2, 3 dias, uma semana e volta. Ele aproveita aquela carga de treino. É uma coisa que eu nunca consegui fazer muito bem, sabe? Então, hoje eu acho que eu poderia entregar uma performance bem melhor se eu não tivesse algumas janelas no meio do caminho que eu deixei de treinar e eu tenho que começar quase tudo de novo, toda vez. É. Mas é assim, eu também se não tenho prova, dificilmente vou sair da cama num dia com 6 graus, chovendo, o horário, a agenda apertada para ir correr na rua, não sei. Eu tô inscrito para uma prova de ultra maratona. E hoje era treino de natação. Ha, adivinha? Não fui, cara. Isso. Agora, faltando um mês para a prova, você vai, cara. Ah, mas só tem a piscina aberta, você pula. Né? Acho que essa motivação de saber o que tem que fazer mesmo chega mais perto da prova, a gente fica mais
mais preparado, assim, isso não tem a dúvida mesmo. Apesar que a natação lá no Brasil, o Tratri, foi bem mais fácil, a piscina estava muito quentinha, né? Sim, Ainda é com a sim. roupa de borracha, então é uma natação mais branda aí, né? Cara, uma pergunta que eu ia te fazer. E essa vale, essa talvez você compartilhe da mesma coisa. Cara, nadar a gente nada meio que tudo ruim mesmo. A maioria da galera lá nadava mal. Beleza, nós nadamos 7.800, certo? Uhum. Se tivesse mais 3.800, você ainda assim usaria roupa de borracha? Bom, no meu caso, sim, tá? Porque eu tenho muito pouca maturidade, tipo, corporal mesmo, para entender questão de flutuação, amplitude de braçada, tudo. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são ótimos nadadores, né? Tipo, o Fred, que é dono da Betafit, sócio dele, o Kleber, que são caras que vão nadar aí o Ironman para 50 abaixo. O Alex, que foi campeão do Ironman na categoria dele esse ano, é cara que não vai nadar para 50 abaixo. Esse cara, a roupa de borracha influencia tudo na vida dele. No meu caso, Adriano, assim, o quanto uma roupa de borracha flutua muda tanto para mim que, assim, se tivesse como nadar no calor eu me virava, entendeu? Eu parava para tomar uma aguinha gelada e continuava. Eu prefiro a roupa de borracha, não me atrapalhar em nada. Cara, eu confesso pra você que se tivesse mais 500 metros para nadar, eu já ia ter que tirar aquilo lá, cara. Sério? Já tava me incomodando no pescoço, já tava apertando na canela, já tava, cara, e vou te falar, se eu fizer de novo um duplo, eu já vou sem a roupa, não usaria a roupa, cara. É mesmo? Aqui assim, ó, eu fui com uma cavada, né? Hum. Começou a pegar aqui, cara, resumindo, o quanto ela melhora meu nado, não sei se compensa o trabalho Entendi. que me dá, sabe? É. Eu tanto que eu fiz uma tática para a prova que, assim, durante todo o programa de treinamento eu não usei a roupa de borracha. Era uma roupa nova que eu tenho, boa. Eu deixei ela para colocar no dia justamente para aquela sensação de estar flutuando. Eu só descobri na Ajuda. largada da prova, assim, né? Tanto que o pessoal ainda olhou e falou assim: Meu, você vai se arriscar, pode ter alguma coisa. Eu falei: Não, eu sei onde ela pega, eu vou passar bastante vaselina e tal. E eu fiz. E assim, na hora era até uma surpresa. Eu falei: Cara, que legal, eu tô nem conseguindo ficar de pé, assim. Aquilo foi até eufórico para mim, na hora foi bom. Para mim impacta muito, assim. Eu não tenho muito essa. E eu não senti calor, cara. Não sei se foi por causa. Qual Não, foi a razão? calor também não. Calor acho que tava ok. Ela te aperta. É. Não, não. Eu acho que se eu tivesse que mudar, a gente vai visitando, né? Bom, em 26 horas de prova, que é o meu caso, acho que tem muita coisa para mudar, né? Eu cometi um erro bobo de pedalar com todo de preto. Ah, E esquenta, né? isso eu acho que em algum momento eu percebi que eu estava me desidratando mais do que se eu tivesse com uma roupa mais clara. Mesmo sabendo que isso podia acontecer, eu não tinha nenhuma roupa branca ali que eu tinha treinado. Então, a próxima vez eu me prepararia já para um ciclo de treinamento com roupas mais claras, para você acostumar com aquilo, né? Acho que essa é uma mudança que eu faria, né? Mas você falou um negócio que eu não pude deixar, não vou deixar de passar aqui. Um dos seus apoiadores é uma clínica de fisioterapia, né? Sim. Cara, a fisioterapia, quão fez falta na minha vida durante todo esse processo de treinamento, sabe? E musculação. Eu nunca fiz musculação. Então, cara, eu tenho certeza assim, pô, eu não me machuquei mais por sorte, porque Deus estava me olhando. Eu percebi o quão eu não tenho força em alguns músculos, em algumas coisas que são excelentes, e o quanto uma fisioterapia, que deveria ser parte constante do atleta, seja para recuperar ou para fortalecer ou corrigir. Então, quem está querendo fazer alguma coisa maior do que só uma diversão, se eu tivesse que fazer isso no lugar dessa pessoa hoje, uma fisioterapia era uma coisa que eu ia colocar como paralelo o tempo todo. Seja para um recovery num dia pós-prova ou pós-treino duro, ou para corrigir, pô, peraí, você tem o músculo da pelve aqui, né, a assoalho pélvico seu não tem força nenhuma, coisas que você vai descobrindo e que te protegem no futuro, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes falhas que eu tive durante todo o processo de treinamento, sempre, né? Nunca fiz musculação, nunca fiz fisioterapia, nunca fiz nada.
Então, hoje eu percebo que essa conta veio, né? É, tem que ir corrigindo, cara. É o tempo todo ajustando o rumo e corrigindo as velas, cara. Não tem jeito, é isso mesmo. Com certeza, cara, com certeza. Mas é a oportunidade que a gente tem, né? De É. fazer, isso tudo dá. É fazer a prova que você falou. É, você faz hoje e aí amanhã espero que a próxima prova sejam erros novos, né? Erros novos, É, exatamente. sejam erros Exatamente. novos. Então, espero que eu tenha a oportunidade de viver isso e corrigir esses, pelo menos. Vai sim, cara. Pode ter certeza que nós vamos se cruzar aí de novo ainda nessa prova aí, pode ter certeza. Com certeza. Cara, queria agradecer mais uma vez aí sua participação. Muito obrigado por dispensar aí um tempo para a gente conversar. Pelo que eu vi, você é igual eu, 9 horas já vai dormir, acorda para acordar cedo amanhã. E é, É, um, é, durmo um- é uma menos, coisa, é durmo uma coisa pouco, muito mas. comum entre os triatletas, né? A Vivi está acordada, não sei como, daqui a pouco já vai dormir também. O Fabiano já foi dormir já. É, eu ainda tenho aqui a dinâmica de casa ainda me segura mais um pouco, mas a bateria interna daqui a pouco ela já desliga, já. Então, com certeza, mas acordar cedo é de lei. Isso mesmo que não tenha nada para fazer, acaba levantando cedo. Exatamente, cara. E quiser mandar um recado, deixar algum recado aí, fica à vontade, o espaço é todo seu, cara. Obrigado mais Ah, uma vez, meu amigo. pô, cara, bom, eu vou deixar um recado sim, mas antes, pô, quero agradecer demais a essa iniciativa que você tem, que o esporte tome vozes, a sua e de outros, e que mais pessoas tenham acesso a isso. E quem fez o Iron, não fique achando que isso é mesmice, tem coisa muito pior. Sempre tem um doido mais doido que todos os doidos. Então, quando a gente fez o duplo, tem gente que fez o triplo, tem gente que fez o quíntuplo, teve nego que largou o décimo e o Juran tá lá agora fazendo 50 Ironmans, então não há limite para isso, mas que seja limitado também a vazão do esporte, que eu acho que isso é saúde social, é saúde, bem-estar para famílias, né? Eu conheço muita gente. Então, assim, cara, quão lindo é você ver na Kennedy, eu corro aqui numa avenida aqui próximo, né? Aí você vê um cara um dia, você deve ter visto essa cena, Adriano. Mesmo morando aí, você deve ter visto. Você vê um cara com um tênis simples, uma bermuda meio que de basquete ali, o cara tá um dia. Passa 3 meses, o cara tá com um short, aí de repente vem com um tênis de entrada. Passa um ano, o cara tá lá, aí o cara tá com uma bermuda já de compressão. Daqui a pouco, 2 anos, o cara tá correndo 10 km para 39, É, né? Então, pô, que a gente divulgue isso e porque dá acesso para todo mundo, isso transforma a vida, transforma famílias, entendeu? Essa pessoa que está começando agora, que não tem o equipamento ou que está fazendo um sprint, ela está mudando a vida da família dela, tá ficando mais tempo em casa com a família, tá? Então, isso eu acho que é o ponto. Sobre o Brasil Tratri, assim, uma mensagem que eu vejo. Cara, 3 coisas me fizeram achar incrível na prova e eu acho que eu consigo resumir elas bem aqui. Fica essa mensagem, inclusive, para quem esteve lá na prova com a gente. Assim, eu acho que essa prova ela é feita por 3 pilares. Primeiro, é a coragem do Daniel, tá, de tomar para si o risco, captar ali crédito de, sei lá, milhares de reais ali e fazer a prova. Né? Eu acho que isso você tem que ter coragem para empreender no Brasil em qualquer nível. Isso é sempre complexo. Né? E tá cara a tapa, críticas, então sempre é difícil. Eu já fiz prova de triatlo, então eu tenho propriedade de dizer isso para você. Fiz mais de uma, então eu sei que é sempre complexo. Segundo, aos atletas, né, cara, que a gente é que vai lá entregar a prova, e isso é muito legal, você conhecer pessoas que nem a gente, pô, se conheceu lá no dia, temos uma exato. amizade agora, espero que tenha oportunidade de negócios e de coisas por vir, mas que tenha um ciclo sempre positivo para todos os lados, então os atletas formam essa base, mas eu acho que se a gente tivesse lá na prova sozinho, talvez a gente não terminasse a prova. E aí a terceira mensagem que fica para todo mundo que eu vi lá, famílias e tal, quão nobre você precisa ser para se dedicar ao sonho do outro. E aí acho que os staffs, eles abrilhantam a prova de uma maneira que fecham com chave de ouro. Os meus, né, os seus, a família de quem estava lá assistindo, aos da prova, né? Então, ver isso é muito mágico, né? Então, eu acho que essa é a grande visão, o grande fechamento que eu faço do Brasil Tratri.
Vai ter muito espaço para muita coisa acontecer. Eu espero que a dele e de outras provas surjam também de Ultra Tri. Não pode ter só a dele, porque senão daqui a pouco vira uma coisa que também não evolui. Então tem que ter muita coisa boa, que ele continue fazendo provas. Espero que o Serginho Cordeiro possa fazer muitos DECA ainda, porque o homem é incrível. É, E que Deus permita que a gente tenha saúde para viver nesse meio. Acho que top, isso cara. é a mensagem que eu gostaria de deixar, cara. Você falou muito bem, cara. Eu acho que o Ultra Tri ele faz com que os staffs façam parte do espetáculo tanto quanto os atletas. Eu acho que é uma das poucas provas que isso fica muito claro, assim. Tanto que os staffs chegam com os atletas e fazem parte dos vídeos, de alguma forma divulgam a prova. Realmente não é comum, né? Essa Não. participação tão clara assim. É, Bacana. é, é. Para quem faz triatlon, eu recomendo que experimente um dia. Você vai levar a sua vida para um outro nível, porque assim, as distâncias são infinitas, mas as nossas 24 horas são as mesmas. Para mim, para você, para o Frodeno, para qualquer pessoa, né? Então, o quanto você precisa se apertar para conseguir entregar essa rotina. Então, que nós todos que estivemos lá, fizemos a prova, graças a Deus todo mundo terminou dentro do tempo, terminou feliz, terminou bem. A gente sabe o quão difícil é, né? E quão complexo foi fazer aquilo. Então, eu recomendo que descubra a ultra distância, vai levar sua vida para um nível muito bom. Eu descobri uma coisa nessa prova que eu não esperava e que, puxa, eu poderia ter respondido isso para você logo de primeira, mas essa conclusão só veio agora. É, Se preparar para uma ultra é acertar a sua agenda para viver de forma intensa, sempre muito bem. Então, quem tem alta performance na agenda, tem alta performance em tudo. É por isso que não é tão comum você ver grandes atletas, por exemplo, o Hamilton, ou há tempo atrás o Senna, ou o Federer, ou agora o menino novo do Brasil também, o João Almeida. João Almeida, né, o do tênis, eu não acompanho todos os esportes. Esses caras, João Fonseca, desculpa, João Fonseca. Esses caras, eles são alta performance em tudo na vida. Então, quando você eleva uma matéria da tua vida para performance, você acaba levando tudo junto com você. A relação com a tua família precisa ser melhor porque você tem menos tempo, então você se dedica mais, se planeja mais, tudo sobe esse nível. Então, para mim, essa consequência do Ultra Tri, ele é reversível. Ele veio, se incrustou na minha personalidade e ele não vai sair mais. Legal. É. Boa. Boa, boa. Bom insight aí, cara. Para finalizar, esse vai virar até um recorte depois, cara. Maravilha. Pô, um maior prazer fazer esse papo com você, cara. Muito legal. Obrigado muito pela oportunidade. Obrigado mesmo pela oportunidade. Top, gente. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Não se esqueçam, daqui a pouquinho aqui no Instagram, vou marcar você como collab lá com a gente, Eliano. E vou também subir isso aqui a partir das 10 horas, mais ou menos, de hoje, já está no YouTube para quem gosta de assistir enquanto está dirigindo. Não esquece também de seguir lá e se inscrever no canal do YouTube, compartilhar, fazer qualquer comentário lá, ajuda demais a gente crescer também lá no YouTube, tá bom? Valeu. Obrigadão, Obrigado. uma ótima noite a todos, viu? Valeu, Até Leandrão, mais. obrigado, viu, cara? Valeu. Tchau, tchau.